Lisboa e Badajoz. Terceiro de 3 episódios sobre Dom Afonso Henriques. É habitual mitificar os fundadores das nações, mas neste caso não teria sido necessário mitificar Dom Afonso Henriques. Olhando estritamente para os factos, Dom Afonso Henriques foi um homem excepcional. Temível chefe militar, político muitíssimo astuto, Dom Afonso Henriques foi o único monarca cristão na complexa Europa do século XII a estabelecer a sua morada na fronteira com o Islão. A Península Ibérica era, há séculos, o espaço do enfrentamento crescente entre cristãos e muçulmanos. E do lado ocidental, o rio Mondego marcava a linha divisória entre os dois grandes antagonistas. Em 1130, Dom Afonso Henriques deixa a sua Guimarães da infância e juventude e fixa-se em Coimbra. Dom Afonso Henriques começou como príncipe rebelde, mas através de muitas batalhas e manobras diplomáticas que lhe levariam mais de 50 anos de vida, conseguiu sagrar-se rei soberano de um novo reino soberano, Portugal. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. A conquista de Lisboa ultrapassa em muito aquilo que tinha sido até aí o percurso e as iniciativas de Afonso Henriques. Esta imagem é uma recriação muito romântica, muito ao gosto dos finais do século XIX e das primeiras décadas do século XX, na qual, naturalmente, há uma liberdade criativa considerável. No entanto, deve-se dizer que o autor, neste caso Roque Gameiro, teve a preocupação de colocar como um dos elementos centrais uma estrutura que efetivamente existiu. Uma torre de assalto, que é uma das novidades do ponto de vista militar, no cerco e depois no assalto e conquista de Lisboa. E creio que fixarmos-nos um pouco na dita torre, independentemente dela não ser exatamente como aparece retratada, dá-nos conta da envergadura do acontecimento que aqui se verificou, que termina no dia 25 de outubro de 1147, depois de um longo cerco de meses que começou em junho desse mesmo ano e na sequência de uma campanha lançada no início do ano, que tivera já como primeiro resultado a queda de Santarém em março de 1147.
A partir de Coimbra, Afonso Henriques desenvolve um conjunto de campanhas militares que culminam na famosa Batalha de Ourique, mas eu arriscaria a dizer que o sucesso militar alcançado em Lisboa supera largamente Ourique e vem consolidar também, do ponto de vista político, a autoridade e a posição cimeira, cada vez mais cimeira, de Afonso Henriques. Em primeiro lugar, temos que perceber que o desafio era colossal. E rapidamente Afonso Henriques compreendeu, ele e os seus, que não havia forças no interior do jovem reino capazes de definitivamente controlar a linha do Tejo, que é um objetivo que se desenha desde o momento em que Afonso Henriques se fixou, já em 1130, na região de Coimbra. A conquista de Lisboa é ditada por questões muito pragmáticas. A maior parte dos assaltos muçulmanos às terras do norte partiam ora de Santarém, ora de Lisboa. De Lisboa devemos acrescentar que partiam também os assaltos marítimos às costas nortenhas. Portanto, convinha controlar este território e, naturalmente, alargar consideravelmente o senhorio, isto é, o património do rei, já rei de Portugal, desde o chamado Tratado de Zamora. Ora, há todo um conjunto de iniciativas que o antecedem e este desafio, que poderemos considerar como preparatórias para esta grande investida. O casamento de Afonso Henriques vai ser fundamental. O casamento de um rei, como também da alta aristocracia, é revelador, antes de mais, do estabelecimento de relações políticas. Não era fácil a Afonso Henriques encontrar uma princesa disponível à escala peninsular e europeia. No entanto, a escolha que acabou por ser feita, a famosa Dona Mafalda, ou Matilde, depende das fontes, que vem de longe, vem do território franco, era filha... Aqui hoje chamamos França. Exatamente, era filha do conde Amadeu III, conde de Maurienne e da Savoia francesa, e este homem, apesar de não pertencer à mais alta aristocracia europeia, era um vassalo do imperador germânico e, consequentemente, estava na órbita do papado romano. Mais, há linhas de parentesco que o ligam à linhagem do conde Dom Henrique. Portanto, através deste casamento, Afonso Henriques está, de um certo ponto de vista, a reanimar as relações que a sua linhagem paterna lhe permitia em termos europeus. Ora, no ano do casamento, em 1146, é o momento em que começa a ser pregada pela Europa, antes de mais pelo famoso São Bernardo de Claraval, a Segunda Cruzada. Guerra Santa, como o Luís já nos explicou nos episódios anteriores. E faz parte de uma estratégia política que não é inventada por Afonso Henriques, da qual já muito beneficiaram os reinos cristãos ibéricos, de tentar atrair ao território hispânico os recursos militares que se dirigem para a Terra Santa. São milhares de homens que vão convergir na conquista de Lisboa. Portanto, estamos perante uma operação militar de uma envergadura muito rara em termos peninsulares gerais. Portanto, é algo que ultrapassava largamente as capacidades que o jovem reino tinha. Mas eu, se me permite, insisto nesta questão da preparação, porque ela revela o quê? Uma maturidade política crescente. São resultados visíveis da tal civilização urbana que Afonso Henriques começa a experimentar e a viver a partir do momento que se fixa em Coimbra. O acesso à informação e a afirmação de um reino que não existia e que está a querer tomar o seu espaço na Hispânia, mas no conjunto da Europa. Para quem não viu o primeiro episódio, muito sinteticamente, o chamado Tratado de Zamora consagra o reconhecimento de Dom Afonso Henriques como rei. Sem dúvida. Mas vassalo. Sem dúvida. Do imperador da Espanha cristã, Afonso VII. O que Dom Afonso Henriques vai desejar de uma forma cada vez mais clara é um reino absolutamente independente de outra vassalagem que não a Santa Sé. O reconhecimento não é apenas da realeza de Afonso Henriques, é também desta entidade nova que é o Reino de Portugal, é uma fundação nova.
não é a restauração ou a reconstrução de uma entidade que tenha existido antes. E, portanto, não há, digamos, conhecimento nem memória europeia da existência desta entidade. Ela tem que se afirmar. Ora, a conquista de Lisboa tem consequências no que respeita a essa matéria. Portanto, toda a logística de natureza política, diplomática e militar que antecede este grande esforço de armas é muito revelador de como se, digamos, as elites portuguesas de então, e conhecemos o nome de algumas personagens, já falámos dela, neste caso concreto das relações com o papado, provavelmente na preparação do casamento está a figura central do então já arcebispo de Braga, Dom João Peculiar, e estas relações externas permitem também avaliar eventuais mais-valias para o Reino de Portugal que possam vir do resto da Europa. Ora, quando nós vemos digamos, o lançamento da Segunda Cruzada e a imensa armada que acaba por convergir para aqui, quando olhamos para a configuração, para o mosaico, digamos, de nacionalidades, chamemos-lhe assim, que estão presentes na Armada, percebemos que estamos perante uma iniciativa de escala europeia, uma espécie de União Europeia avant la lettre, porque temos flamengos, anglo-normandos, alemães de várias proveniências, frísios, ou seja, dinamarqueses, para além, naturalmente, de forças hispânicas, dos cavaleiros da Ordem do Templo, os templários, da hoste régia, de milícias concelhias. A escala é tal que vai permitir, inclusivamente, fazer uma coisa que na Guerra Hispânica sempre se tentam evitar, que é os cercos. Os cercos são longos, são custosos, há muitas interrogações sobre a capacidade de manter um cerco, em termos de alimentares, por exemplo, de fixação das tropas, etc., etc., e ter a capacidade de juntar isso tudo e de levar a água ao seu moinho, mesmo tendo havido algumas deserções. Há grupos de cruzados, há um grupo que nem sequer aceita ficar, há outro que abandona durante o cerco, revela uma capacidade, digamos, de mobilização e de gestão, acho que é a palavra mais indicada, absolutamente notável. Por isso, quando no dia 25 de outubro a cidade finalmente se rende e os cruzados e Dom Afonso Henriques entram, o grande vencedor é indiscutivelmente Afonso Henriques. É, de facto, o grande vencedor, mesmo que tenha tido que fazer uma série de cedências. O saque de 3 dias a que a cidade é sujeita é claramente uma cedência de Afonso Henriques. As tropas cruzadas pilharam a cidade, assassinaram muita gente, a pequena comunidade moçárabe, ou uma parte da comunidade, os cristãos moçárabes da cidade. O Luís, desculpe interrompê-lo, já explicou em episódios anteriores o que eram cristãos moçárabes, mas para quem não viu, relembre-nos. São os habitantes que permaneceram religiosamente cristãos, debaixo do domínio islâmico, e que, do ponto de vista cultural, social, etc., se islamizaram completamente. Interiorizaram uma série de práticas, apesar de se manterem cristãos e serem os grandes herdeiros do primitivo cristianismo da Península Ibérica. O episódio de Lisboa, as suas repercussões não são apenas no momento e pela grandeza da operação, mas deixaram-nos também, e é raríssimo para o tempo, um conjunto de notícias absolutamente preciosas. Nomeadamente o assassinato do bispo cristão, evidentemente, de Al-Usbuna. Exatamente, que é morto na Igreja Maior, diríamos na Catedral, juntamente com os fiéis. E o texto que nos preserva essa notícia não tem pejo em dizer, diríamos nós, que se tratava de uma pessoa idosa e que mesmo assim foi degolada. É exatamente isto que o texto nos diz. O que é muito desconcertante para alguém que chegue de repente a este tema, pensar que um dos primeiros gestos dos cruzados foi matar o bispo cristão da cidade que estavam a tomar. Ou seja, é tudo bem mais complexo do que simplesmente cristãos contra muçulmanos. O episódio que acaba para referir é ainda mais, digamos, chocante, visto num primeiro momento, tanto mais que a personagem do bispo
da comunidade, o líder da comunidade dos cristãos moçárabes de Lisboa, tinha participado pelo menos em 2 tentativas de diálogo entre os sitiados e os sitiantes. E, portanto, nem sequer a sua circunstância de parlamentar, que aconteceu pouco antes, durante o cerco, foi tida em conta. Convirá, em primeiro lugar, termos em conta que os cruzados são gente ideologicamente formatada no espírito de cruzada. Estamos perante guerreiros, não podemos dizer verdadeiramente profissionais, mas muito próximo disso. Aliás, a sua prestação militar assim o revelará. E é gente estranha à Península Ibérica. Portanto, este contacto continuado entre cristãos e muçulmanos que os séculos anteriores da Península Ibérica tinham proporcionado são coisas muito distantes para esta gente que não tem sensibilidade para estes assuntos. Estranhas para eles. Estranhas. E, portanto, do ponto de vista ibérico, ou do ponto de vista de Dom Afonso Henriques, ele quer, por exemplo, a cidade o mais intacta possível. E não é por uma questão de tolerância face ao Islão, é simplesmente uma questão pragmática. Uma cidade desta escala, destruída ou despovoada, dificilmente ele teria recursos. Ele queria a cidade para si. E uma cidade rentável, válida, com vida. Há uma intransigência considerável de além Pirineus em relação ao Islão. Olham para este Islão como se estivessem a combater na Terra Santa. É verdade que a política peninsular dos monarcas cristãos peninsulares já há décadas tentava, digamos, transmitir essa imagem ao resto da Europa, dizendo, brincando um pouco, para que combater o Islão tão longe na Terra Santa quando ele está aqui dentro de portas no espaço europeu. Ora, estes cruzados refletem esta insensibilidade perante estes cristãos que são muito vistos como uma espécie de os ditos moçárabes, como uma espécie de cristianismo corrompido. Aliás, não é por acaso que a famosa carta do cruzado, provavelmente chamado Raul, acaba dizendo que era inevitável a queda de Lisboa. E porquê? Por várias razões, mas sobretudo por esta. Porque a cidade era uma cidade pecaminosa, onde promiscuamente viviam cristãos, muçulmanos e judeus, sem as separações necessárias. Isto é claramente uma mentalidade estranha à sensibilidade que durante séculos se desenvolver entre os povos hispânicos, ibéricos, tanto cristãos quanto muçulmanos. E estes textos são muito importantes porque refletem isso mesmo. Para além do que nos dizem sobre as questões militares e a conquista, dizem-nos muito dessas diversas mentalidades que se confrontam na Europa, mesmo que possam parecer convergentes em determinadas iniciativas. Depois da conquista de Lisboa, com o grande triunfo alcançado por Afonso Henriques, que vai ter ressonância muito para além da península, as consequências imediatas são a de um controlo considerável de um vastíssimo território que o trouxe até ao Vale do Tejo. Naturalmente, preparava-se o desafio do além Tejo. Aliás, porque com a queda de Lisboa, várias praças da cintura defensiva de Lisboa acabaram por cair já também na margem sul. Vamos até Badajoz, corolário de um processo expansivo que se inicia a partir da conquista de Lisboa. Vamos embora.
Luís Amaral, depois da conquista de Lisboa, Dom Afonso Henriques está imparável. Os anos 50 e quase a totalidade da década de 60, de 1100, é uma sucessão de vitórias, de tal maneira que se propõe conquistar Badajoz, que à época se chamava Batalhaus, nas mãos de muçulmanos. Como disse bem, a década de 50 e 60 vai começar a dar os primeiros resultados nas terras do Alentejo. No final da década de 50, ocupar-se-á a praça de Alcácer do Sal, no estuário do Sado, que vai abrir definitivamente as portas para aquilo que nós chamamos o Baixo Alentejo. E, a partir desse momento, se intensificarão as iniciativas militares ao longo do Alentejo. Nesse processo, Afonso Henriques vai beneficiar grandemente de um conjunto de forças militares que, podemos dizer, cirandavam ao longo da fronteira com os muçulmanos, entregues a uma iniciativa quase diríamos privada, verdadeiros bandos de guerreiros que fazem por sua conta e risco incursões em terra muçulmana. O mais relevante de todos, o muito mais relevante de todos, é sem dúvida o cavaleiro português Geraldo o Sem Pavor. Foi um homem que pertenceu à corte de Afonso Henriques, abandonou a corte de Afonso Henriques, mas com o qual manteve sempre relações. E os resultados vão ocorrer de forma, digamos, continuada a partir de 1165. O grande objetivo, por essa altura, já deve ser Badajoz. No entanto, ele vai conquistando uma série de praças que o fazem aproximar de Badajoz. No ano de 1165 temos a conquista de Trujillo, de Cáceres e, sobretudo, de Évora, por este Geraldo, que acabará por entregar, deve ter havido negociações com Dom Afonso Henriques, que acaba por ficar senhor da Praça de Évora e definitivamente incorporada no Reino de Portugal. E no ano seguinte, em 1166, uma nova leva de praças, Montanches, Serpa e Moura, que serão também confiadas ao Rei de Portugal e, portanto, podemos dizer que Badajoz começa a ficar desarmada da cintura protetora de praças fortes, fortalezas, pequenos centros urbanos que ajudavam à defesa de Badajoz. Badajoz estava estrategicamente colocada na margem do Guadiana e tinha sido já, há não muito tempo, nessa altura, tinha sido a sede de um importante reino muçulmano chamado Taifas e, portanto, era um centro robusto, muito bem defendido, em suma, um ponto estratégico fundamental. Por outro lado, a vinda para leste significava também para o Reino de Portugal a capacidade de alargar território para o interior, mas, digamos, em espaço claramente disputado também pelo Reino de Leão. Se a expansão em direção ao sul não levantava problemas a ninguém, era sobre o Islão, para leste era duvidosa a legitimidade portuguesa de avançar nessa direção. Em 1169, quando se dará o assalto a Badajoz, claramente Badajoz se integrava no corredor de acesso ao sul por parte dos leoneses. Sabemos que Geraldo consegue entrar na Alcáçova, na cidadela, mas tem dificuldades, as suas forças eram consideráveis, o bando que com ele serve era bom, mas não era tão bom assim, e vai pedir auxílio a Afonso Henriques. A hoste de Afonso Henriques deveria estar próxima, portanto deve ter havido um concerto entre os dois, e Afonso Henriques entra em Badajoz, conquista o castelo de Badajoz, mas ato imediato vai-se ver cercado pelas forças de Fernando II de Leão, que também não andaria longe e tinha estabelecido um pacto com as autoridades muçulmanas. Desde o século X, mas sobretudo a partir do século XI, são frequentes estas alianças sempre pontuais, sempre ad hoc, para resolver este ou aquele problema entre forças cristãs e forças muçulmanas, entre os poderes muçulmanos e cristãos. Porque eles também se gladiavam entre si. Sem dúvida. E esta coabitação
secular, tinha desenvolvido um tipo de relação que era tudo menos a preto e branco. Não é uma questão da oposição entre a cristandade e o Islão. Como sempre, aqui as coisas eram muito mais nebulosas. E este é apenas um dos testemunhos dessas relações que eram, como digo, muito mais maleáveis e muito mais flexíveis. É o que vai acontecer aqui. Leão, de momento, não vai conquistar Badajoz. Isso acontecerá mais tarde, mas do seu ponto de vista, da sua estratégia expansiva, é preferível isto permanecer em mãos muçulmanas do que propriamente em mãos cristãs de Afonso Henriques. Era mais grave a ameaça de Afonso Henriques. Por essa altura, há que dizê-lo, estamos a viver o período final da presença almorávida e, portanto, há um certo vazio de poder, digamos, do lado muçulmano e, portanto, isso facilitou este tipo de entendimentos. Portanto, vamos assistir à entrada de Afonso Henriques, à conquista do castelo, ao cerco colocado por Fernando II e, naturalmente, Afonso Henriques faz o que tinha que fazer, fugir. Porque as tropas de Fernando II, coligadas com as tropas muçulmanas, evidentemente conduziriam a um fim praticamente inevitável. A única forma de sair airoso deste assunto era, obviamente, sair da cidade. Foi uma fuga, podemos sempre dizer uma retirada estratégica, mas que correu muito mal. Como é sabido, Afonso Henriques terá ido contra a porta, literalmente, caiu abaixo do cavalo, ainda conseguiram colocá-lo no cavalo, temos um relato detalhado disto, mas foi apanhado rapidamente por cavaleiros leoneses que o aprisionaram. Isso é extraordinário. Afonso Henriques é aprisionado não por muçulmanos, mas pelas forças leonesas. Ainda por cima, convirá a referir que Fernando II é genro de Afonso Henriques, é casado com uma filha de Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, naturalmente, foi muito bem tratado, mas isso significou 2 meses de prisão por parte de Fernando II e a cedência, com exceção de Évora, de praticamente todas as outras praças que estavam na sua mão e que tinham sido conquistadas por Geraldo. As praças de Trujillo, Cáceres e Montanches são devolvidas e ficam do lado leonês. Portanto, é o pagamento do resgate. Sem dúvida, e com consequências também a norte. Por essa altura, a cidade de Tui, na fronteira do Minho, está sob domínio português e vai ter que ser devolvida ao lado galego, melhor dizendo, ao lado leonês. É a última vez que os portugueses vão conseguir controlar Tui e isso contribuirá também para a definitiva fixação da fronteira norte no rio Minho. A fronteira fica aí estabelecida. Quando mais tarde, no século XIII, se assinarem os vários tratados, primeiro o de Badajoz, depois o de Alcanhiças com Dom Dinis, não há alteração nenhuma deste traçado. E o que é interessante nesta fronteira é que ela é aquilo que nós poderemos dizer uma fronteira eminentemente histórica, de construção humana. Dir-se-á, todas têm construção humana, mas por vezes a geografia muito auxilia. Aqui não auxilia nada. De um lado e da outra fronteira é exatamente igual o território, as populações são as mesmas, com o mesmo tipo de organização e de cultura. O Guadiana começará aqui a fazer essa marcação, mas a verdade é que das 2 margens do Guadiana não há divergência nenhuma. Portanto, a separação é eminentemente político-militar. E a verdade é que esta fronteira pode ser encarada aqui, como em muitos pontos da raia seca entre Portugal e hoje Espanha, como o ponto de equilíbrio entre 2 poderes em expansão que não conseguem nenhum empurrar para o Ocidente, nem o outro empurrar para o Oriente. O desastre de Badajoz, naturalmente do ponto de vista português, constitui um ponto final na carreira expansionista, do ponto de vista territorial, e na carreira guerreira de Afonso Henriques. Convém lembrarmos que já estamos perante um homem de 60 anos. 60 anos no século XII já é muitíssimo. E apesar de Afonso Henriques ainda ter à sua frente mais de 16 anos de vida, a verdade é que termina aqui, é um ciclo que se encerra na vida de Afonso Henriques.
Ele partiu uma perna. Os textos dizem a perna direita, os anais de Dom Afonso, rei dos portugueses, referem isso, e tem uma expressão muito interessante, claro que não falam em derrota de Afonso Henriques, mas falam do infortúnio do rei. E fazem questão, por exemplo, quando falam da conquista de Évora, de dizer que Évora é conquistada por Geraldo e os seus, literalmente, ladrões. Portanto, a imagem que se tem na corte de Afonso Henriques não é muito favorável a estes bandos de fronteira que agem por sua conta e risco, mesmo que possam trazer benefícios, como foi no caso de Évora e não só, para Dom Afonso Henriques. Mas claramente aqui se encerra um tempo. O rei perdeu aquilo que era uma das suas dimensões mais visíveis e que o fizera rei. Ele era, antes de mais, um excepcional cavaleiro. Portanto, a condução das suas tropas deixou de ser possível. Ele está aqui presente, fisicamente, não está a comandar de outro sítio. A liderança vai se ressentir imenso disso. Mas foi também um desafio, e aí há que considerá-lo. Afonso Henriques soube estar à altura do desafio, ele e os seus, e os que os acompanham. Porque imediatamente a seguir se vai ter que encontrar uma solução para recompor o quadro político português, até porque, no sul, uma ameaça começa a manifestar-se. Os almohadas começam a chegar à Península Ibérica. Outro movimento de reforma islâmica, mais uma vez vindo do norte da África, começava a manifestar-se como uma ameaça. Como, aliás, nas décadas seguintes se vai revelar, o que vai ocupar todo o reinado de Sancho I. E, por isso, essa recomposição do quadro político e militar português exige que se chegue à frente, digamos assim, imediatamente o jovem infante Sancho. Já devia acompanhar o pai, ou não? Sem dúvida, desde ele deve ter nascido... Estava a ser preparado para isso? Preparado para isso. Ele deve ter nascido em 1155. A verdade é que ainda não tinha sido armado cavaleiro, porque ainda não tinha assumido plenamente as suas funções públicas, mas isso vai acontecer logo em 1170. Mal é libertado Afonso Henriques, sabemos que ele vai curar-se, recompor-se para o que são hoje as termas de São Pedro Sul, as antigas termas romanas da terra de Lafões, e nem um ano tinha decorrido sobre os acontecimentos de Badajoz, estava a ser armado em Coimbra como cavaleiro o infante Sancho. 4 anos depois, em 1174, dá-se o casamento do infante Sancho com uma princesa aragonesa. Nada mais, nada menos que filha de rei e irmã do rei Afonso II de Aragão. Ou seja, não apenas está a recompor o quadro político português, mas também a encontrar alianças. E para onde é que se vai? Exatamente para o outro lado, para lá de Leão e Castela, para o reino de Aragão. O jovem infante vai demonstrar as suas excepcionais capacidades militares, em nada fica a dever ao pai. Do ponto de vista do governo político, percebemos que se entra naquilo a que poderíamos chamar, o termo é impróprio para a altura, numa espécie de corregência. Tanto assim que na década de 70 deste século XII, vemos o infante ao longo dessa década começar a assumir um papel cada vez mais ativo na governação, na documentação nomeadamente. Foi-lhe constituída aquilo que tecnicamente se chama a sua casa, isto é, os seus oficiais próprios, um chanceler, um mordomo, um alferes, portanto, em paralelo com o rei, e há uma espécie de corregência. E ele não apenas demonstra as suas apetências e competências militares, a incursão de Sevilha é o primeiro sinal, mas, simultaneamente, apoia o pai em tarefas de governação. No ano de 1179, Afonso Henriques vai conceder um conjunto de forais, essas cartas reguladoras de concelhos e municípios, verdadeiramente notável às 3 grandes cidades do reino: Coimbra, Santarém e Lisboa. Esse ano de 1179 passou à história, sobretudo, não tanto pelos forais, se bem que eles sejam relevantíssimos, porque no dia 23 de maio chegará de Roma o tão desejado diploma, uma bula papal do Papa Alexandre III, denominada Manifestis Probatum, que, pela primeira vez, por parte da Santa Sé, reconhece o título régio a Afonso Henriques e a dignidade de reino a Portugal, ao território português. Aquilo que se ambicionava desde a sequência do Acordo de Zamora e do primeiro pedido desse reconhecimento, já num longínquo ano de 1143, chegava agora em 1179,
que demorou tanto tempo? A Santa Sé, neste, como em muitos outros assuntos, joga sempre de forma muito defensiva. Esta longa espera não apenas mantém o assunto aberto, porque não está decidido, mas vai dando cada vez maior autoridade ao papado, porque se espera, provavelmente cada vez de forma mais ansiosa, por uma solução. É preciso recordar que o Papa, no século XII e ainda por muito tempo, será, e vem de trás, obviamente, o árbitro final. Sem dúvida. Nestas questões. Portanto, se na prática Dom Afonso Henriques se comporta como rei há décadas, como o Luís reiteradamente nos tem explicado, faltava essa confirmação definitiva. Foi a última grande alegria de Dom Afonso Henriques. Sem dúvida. É como se ele estivesse à espera disso para morrer. Diz muito bem, porque é nesse mesmo ano, é um ano intenso. Os 3 forais são documentos excepcionais e que revelam essa dimensão, entre aspas, de estadista, não é? Portanto, não é apenas o guerreiro, é alguém que governa, organiza e administra o seu território. E temos a bula, corolário de um esforço continuado da diplomacia portuguesa junto do Papa e junto da Cúria Romana. E não é por acaso que em 1179... garantidamente escreve o seu segundo testamento e provavelmente o primeiro também, no mesmo ano. Se bem que haja dúvidas relativamente à data do primeiro testamento, mas aí, pelo menos, redige o segundo testamento. E é um testamento muito esclarecedor. Ele é extraordinariamente generoso para as instituições eclesiásticas, instituições diocesanas, uma série de instituições monásticas, mosteiros vários, e percebe-se que ele quer, digamos, acertar contas, como é próprio no testamento. Quer acertar contas e quer beneficiar aqueles que claramente o apoiaram. Estiveram ao seu lado. Portanto, ele começa a desenhar, digamos assim, o quadro final que se aproxima e quer deixar muito claro que a sucessão ao trono se fará através do infante Sancho. Porque ele tem consciência, naturalmente, que se aproxima um momento decisivo, pode parecer secundário, mas decisivo na história de Portugal, que é o momento da primeira transmissão do trono para o segundo rei de Portugal. Ora, não vai haver problemas nenhuns, é certo, mas a verdade é que o caminho tinha sido preparado. E desse ponto de vista há um pequenino contributo, se assim podemos dizer, do desastre de Badajoz, ao ter exigido imediatamente a chegada à frente do infante. No entanto... Ele tinha tido 16 anos para provar os seus méritos. Exatamente. O infante Sancho... Sem dúvida, e provou-os abundantemente. Ora, esta transmissão de poder é decisiva e é um sinal, diríamos, de maturidade política. Estamos, de facto, perante um reino jovem, frágil, mas com capacidade e recursos necessários para manter a sua independência. Luís Amaral, vamos voltar a Coimbra, ao Mosteiro de Santa Cruz, até junto dos túmulos de Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I. Dom Afonso Henriques morre em 6 de dezembro de 1185, aqui na sua cidade de Coimbra, e fez questão de ser sepultado neste seu mosteiro de Santa Cruz. O primitivo túmulo estava adornado com 2 elementos fundamentais, o escudo, o pavês, o grande escudo de Dom Afonso Henriques, o escudo solene e a sua espada, portanto, símbolos da sua realeza e da sua imensa tarefa enquanto guerreiro. E é esse túmulo que, no século XVI, vai ser substituído, aproveitando a grande reforma que vai ser feita nos edifícios do mosteiro, concretamente na sua igreja, e há uma grande alteração, uma profunda alteração da Capela-Mor. Achava-se, entre muitas outras razões, que o túmulo do rei fundador e do segundo rei mereceriam um maior destaque.
corresponde à mitificação já da personagem de Afonso Henriques. A cerimónia da trasladação, provavelmente em 1520, vai servir também como um exercício de afirmação da autoridade régia, naturalmente não a de Afonso Henriques, mas a de Dom Manuel. Ora, esta obra tem um outro objetivo, porque já nos finais da Idade Média, ao longo do século XV, se começa a desenvolver a ideia que, para além de todas as grandezas humanas de Afonso Henriques teria também uma aura de santidade. Ora, no século XVI, Dom Manuel e depois seu filho, Dom João III, vão empenhar-se junto de Roma a começar a construir o processo da beatificação / canonização de Afonso Henriques. Portanto, cruzam-se aqui uma série de elementos. Obviamente, quem está a ser engrandecido é sobretudo Dom Manuel. Dom Manuel quer demonstrar, através de toda esta cenografia, que ele é o legítimo herdeiro do rei fundador. Ele que, convenhamos, chegou a monarca e ao trono... De uma forma um bocadinho invulgar, exatamente. Em circunstâncias normais, Exato. nunca ele teria sido rei. E, portanto, quer aqui sublinhar claramente essa filiação direta no rei fundador. Ora, toda esta aura de grandeza que serviu no tempo de Dom Manuel para benefício do próprio Dom Manuel, acabará por continuar a ser sistematicamente utilizado nos séculos seguintes. E, de um certo ponto de vista, culminará já no século XVIII, com Dom João V, que tudo fará, não olhará a despesas, diríamos nós, para finalmente colocar Dom Afonso Henriques nos altares. Ou seja, a beatificação. Mas o processo não chegou ao fim, provavelmente interrompido com o terremoto de 1755, mas já estamos perante uma personagem que este túmulo tão bem retrata, que já não é apenas o rei fundador, mas é cada vez mais o pai da pátria. A instrumentalização da figura do Afonso Henriques. Há, inclusivamente, uma representação que eu acho absolutamente extraordinária de Oliveira Salazar no corpo de Dom Afonso Henriques. Exatamente. A mítica estátua icónica, estátua feita por Soares dos Reis no século XIX e que nos aparece num famoso cartaz do início do Estado Novo, em que a cabeça é a cabeça de Oliveira Salazar. É curioso que, desde os finais da Idade Média, no século XVI e nos séculos seguintes, em momentos particularmente, diríamos assim, mais tensos da história portuguesa, da história nacional, se invoca esse papel unificador. O tal pai da pátria é chamado a desempenhar funções muito diversas. As mais diversas. Em 1832, e tanto quanto sabemos foi a última vez que este túmulo foi aberto, Dom Miguel I, nesse pequenino interregno da tentativa de reposição do regime absolutista, veio a Coimbra, mandou uma vez mais abrir o túmulo e Dom Miguel claramente buscava o que aqui a legitimidade, demonstrar que a verdadeira monarquia estava representada nele e não no irmão e na sobrinha. Luís Amaral, o que ficou muito claro ao longo destes 3 episódios, em que seguimos a pista, guiados por si, das ações documentadas, da pouca documentação que existe, mas das ações das quais temos a certeza que Dom Afonso Henriques empreendeu como guerreiro, como político, como também nos explicou, resulta uma coisa, pelo menos para mim, claríssima. Dom Afonso Henriques não precisaria de mitificações para ser admirado. Não necessitaria de ser revestido disso, mas aqueles que o sucederam necessitavam muito dessa legitimidade. Para si próprios? Para si próprios. Como falava há pouco, é a irresistível instrumentalização do passado. No século XVI, por exemplo, já que estamos ao lado do túmulo, estamos a falar de um reino que tem aspirações ao domínio do mundo, em que já se chegou às Américas, já se chegou à Índia, domina-se uma parte considerável da África, portanto este pequenino reino, digamos, tinha crescido de uma forma exponencial. Logo só poderia ter muito boas raízes. É tudo isso que significa Afonso Henriques, que ainda hoje é indiscutivelmente um elemento de unidade entre todos nós.
Reveja este e os outros Visita Guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.